Bem-vindos, bom dia, shalom, sejam bem-vindos. Começando a nossa live, mais um dia, né? Mais uma oportunidade. Abrindo aqui também no YouTube. Bom dia, Edson, Ana, sejam bem-vindos. Graças a Deus pela vida de vocês aqui, graças a Deus por mais esse dia, mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, de podermos ler a Bíblia juntos, de podermos agradecer ao Senhor por quem Ele é, pelo que Ele tem feito por nós e pelo lugar que Ele tem nos colocado. Glórias a Ele, toda honra, toda glória sejam ao nosso Deus e Pai. Como diz Paulo em Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, em Cristo nós temos todas as bênçãos espirituais sobre nós. E a live passada nós falamos de um tema tão poderoso, né, tão maravilhoso, que é sobre a presença de Deus. O desejo do coração de Deus é de estar habitando entre o seu povo. E aí a gente falou ali quando Moisés é chamado por Deus para construir o tabernáculo e o Senhor dá para ele a visão daquilo que ele deveria construir e o primeiro lugar que ele constrói, né, o lugar da arca, que abrigaria a presença do Senhor, que seria o lugar de encontro com Deus. Graças a Deus pela sua presença. E hoje eu quero dar continuidade nesse tema, o que acontece na presença. O que acontece com a gente quando a gente está na presença. E eu volto a dizer a vocês, isso é uma forma de falar, né? Porque nós estamos na presença o tempo todo. A gente falou isso a live passada. O véu foi rasgado, o acesso é liberado. Mas há momentos que nós temos encontros poderosos com o Senhor. Há momentos em que a gente para tudo para ter aquele tempo especial. E estar na sua presença, apenas estar na sua presença. E é desse momento que eu quero falar com vocês. Desse privilégio que eu trago aqui hoje para a gente agradecer a Deus. Por nós termos esse acesso liberado, por nós podermos estar na presença dEle, podemos ter esses momentos de intimidade, esses momentos onde a glória dEle é manifestada na nossa vida, onde nós recebemos tanto do Senhor. Então, eu convido você para abrir o seu coração nesta manhã, para receber essa palavra. Abra o seu coração e também eu quero dizer para vocês, colocar aí a gratidão de vocês de hoje. A Ana já colocou. Gratidão por cuidar da vida dos meus pais e pelos livramentos. Glória a Deus pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. A gente às vezes nem sabe, né? Muitos que acontecem a gente nem fica sabendo, mas o Senhor nos livra. O Senhor nos livra de todos, né? O salmista fala que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas as aflições. O Senhor nos livra de todo tipo de perigo. E pelos pais também, glória a Deus, Ana, pela vida dos seus pais, pelo que o Senhor tem feito. Andréia, bom dia, querida. É isso mesmo, Ana, você vai ver que a gente vai falar aqui. Ai, meu Deus do céu, como é bom, né, estarmos na palavra, estarmos diante da palavra, estarmos diante dessa presença tão poderosa. Você crê que a presença de Deus está aí com você? Nesse momento, talvez, pode ser que você esteja aí paradinho, ouvindo a live, participando. Às vezes você está já em alguma atividade do seu dia, mas a presença do Eterno está com você. Como a gente viu, né? Que o sangue de Jesus liberou o acesso para nós. E agora a presença dele está aí com você. A Andréia está agradecendo por poder acordar e ter uma nova oportunidade.
e pela família. Gente, é verdade, todos os dias nós temos uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade, aquilo que não deu certo, aquilo que não foi tão bom, aquilo no qual a gente foi reprovado. Hoje a gente tem a oportunidade de fazer a prova de novo, de passar pela prova de novo e ser aprovado. Hoje a gente tem a oportunidade de amar de novo, de perdoar. Hoje a gente tem a oportunidade de sair do comodismo, de sair da procrastinação, sabe? Todos os dias se revelam, né? A gente acorda assim, está diante de nós uma nova oportunidade. O Edson está agradecendo pela saúde. Saúde é um bem tão precioso nessa terra, né? É um bem muito precioso. Glória a Deus, graças ao Senhor por todas essas coisas e tanto mais que a gente podia ficar aqui falando muito tempo, né? Eu quero ler com vocês Isaías capítulo 6. Do 1 ao 7. Abra aí sua Bíblia para a gente ler esse texto junto, se você tiver, né? Isaías 6, do 1 ao 7. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Que palavra grandiosa. Isaías, o profeta Isaías, num tempo em que o povo estava tão afastado de Deus, em que o povo estava cheio de pecados, em rebelião, porque o pecado é rebelião, né? É você se rebelar contra Deus. Se a gente lê aqui Isaías, capítulo 1, capítulo 3, né, 2, 3, enfim, os capítulos que antecedem o capítulo 6, a gente vai ver esse profeta falando tantas coisas pesadas, tantas coisas duras, e a gente vê relato dos pecados do povo. Aqui no capítulo 1, versículo 21 diz: como a cidade fiel se tornou prostituta, ela que estava cheia de retidão. A justiça habitava nela, mas agora habitam homicidas. A tua prata tornou-se em escória, o teu vinho se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e anda atrás de presentes. Não fazem justiça ao órfão e à causa da viúva, e não chega diante deles. Então, aqui são alguns versículos que, se você ler esses capítulos, você vai encontrar a situação de como estava o povo, como eles estavam agindo, qual era a prática daquele povo, que era o povo de Deus. E muitas vezes nós vivemos assim, nós olhamos para o povo de Deus, nós olhamos por aqueles que escolheram servir a Deus, que receberam Jesus. A gente olha e vê caos, a gente olha e vê trevas, a gente vê rebelião, a gente vê pecado, a gente vê injustiça. Vocês viram aqui aqueles que amam o suborno, homicidas. Muitas vezes nós vemos isso ao nosso redor e algumas vezes
nós podemos até estar inseridos nesse tipo de prática. Eu acho que caiu a minha live aqui do YouTube. Só um minutinho, por favor. Caiu, gente. Caiu a live. Deixa eu só fazer um outro link aqui rapidamente. Nem vou preencher nada, só vou fazer o link, pra gente não demorar muito. Que coisa. Encerrou a live aqui no YouTube. Alguma coisa aconteceu aqui no YouTube. Aguardem aí só um minutinho. Nós vamos dar sequência em nome de Jesus. Esse assunto. Acho que agora vai. Não sei. Deixa eu só conferir se a gente consegue. Acho que não tá tendo. Não tá abrindo a câmera. Não tá abrindo a câmera. Deixa eu tentar mais uma vez. Senão a gente segue aqui no Instagram, tá bom? Só mais um minutinho, gente.
A câmera não tá segurando. Eu vou seguir aqui no Instagram, então. Deixa eu deixar um recadinho aqui. Bom, gente, vamos lá, né? Se acontecer aqui, se der certo, a gente continua pelo YouTube, né? Mas vamos dar sequência aqui para o nosso tempo não ir embora. Meu Deus do céu, em nome de Jesus, nós vamos dar sequência a esse assunto. Nem sei onde eu parei aqui, né? Eu estava falando que nessa situação de caos que o povo estava, e Isaías era esse profeta que ele estava denunciando todo esse pecado, tudo que estava acontecendo. A gente vê nesses capítulos. E quando chega no capítulo 6, então, ele tem essa visão. Então foi quando morreu o rei Uzias. Havia a palavra de que o povo iria para o cativeiro por causa de todo esse pecado. E nesse ano que morre esse rei, Isaías teve essa visão. Viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o que ele vê neste lugar é que os anjos, os seres angelicais que estavam ali, ele descreve, e você vê que Isaías conhecia os anjos porque ele diz que eram serafins, acima dele haviam serafins. Então Isaías tinha esse conhecimento, e aí ele começa a descrever que os serafins, eles clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Essa palavra clamavam quer dizer que declaravam em voz alta, que eles estavam falando com uma voz forte, clamando mesmo, né? E eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isaías vai descrevendo tudo o que estava acontecendo nesse ambiente da glória e da santidade de Deus. E aí, quando ele vê toda essa grandiosidade, quando ele vê esses serafins declarando uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quando ele vai descrevendo, né, ele vai tendo essa visão da grandiosidade desse lugar e daquele que estava sentado no trono. No versículo 5 ele diz: Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é que diante da santidade do Senhor, nós temos a real percepção de quem nós somos e também do que está acontecendo conosco. Qual é o estado em que a gente se encontra? Qual é o estado espiritual que a gente se encontra? Eu tô aqui, gente, peraí, mexendo no YouTube. Quem sabe agora vai, né? Bom, parece que a câmera voltou aqui, então vamos dar continuidade
Vamos dar continuidade em nome de Jesus. Então, diante da glória do Senhor, não vai, ele não tá, a câmera não tá permanecendo. Eu nem vou mais insistir aqui. Então, diante da glória do Senhor, nós nos damos conta do que está acontecendo conosco. Qual é o estado espiritual em que nós estamos vivendo? Porque Isaías, ele declara sobre ele mesmo, né? Ai de mim, por quê? Porque eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros também. Então, Isaías, ele tem essa visão agora da realidade. Ele tem essa visão correta de quem ele é, de qual é o seu estado diante de Deus. E do povo também. Então, quando nós estamos na presença, nós temos uma real visão, a visão verdadeira. Nós temos assim uma percepção correta de qual é o estado da nossa alma, da nossa vida, diante da santidade de Deus. Porque santidade quer dizer algo completamente separado, algo completamente puro. E nós nos deparamos com a santidade do Senhor, a gente começa a enxergar a nossa vida e o ambiente e as coisas que estão ao nosso redor. Isaías teve esse encontro e ele diz: ai de mim. Diante da presença do Senhor, nós temos uma percepção verdadeira de quem nós somos. Nós temos uma percepção real do lugar em que nós estamos inseridos. E nós temos um momento, nós temos a oportunidade de arrependimento. Isaías aqui, ele se arrepende. Ai de mim. E é interessante porque Isaías aqui, ele já vinha profetizando. Ele era um profeta já. Ele não era uma pessoa que não conhecia Deus, muito pelo contrário. Como a gente está vendo, eu falei aqui para vocês, que ele conhecia a ordem dos anjos. Ele vê, ele tem aquela visão e ele entende que eram os serafins. Então ele conhecia o Senhor, ele profetizava, mas naquele momento onde ele encontra com a presença, onde ele vê a glória de Deus, ele cai em si. Ele fala: peraí, tem alguma coisa em mim que não combina com essa santidade. Tem alguma coisa em mim que está indo para o lado oposto dessa santidade diante da qual eu estou. E ele se arrepende. E aí vem um anjo, vem um dos serafins, né? Que traz na mão uma brasa viva, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Os serafins, eles são anjos de fogo, mas ele não pode pegar a brasa do altar com a mão, ele pega com um objeto, né? Como um instrumento ali para retirar aquela brasa, porque é o fogo do altar de Deus que purifica a nossa vida. E ele traz esse fogo até Isaías, toca nos lábios dele. Na presença de Deus, nós temos esse encontro com a purificação. Na presença de Deus, nós somos purificados. Há um fogo que vem do eterno e que nos purifica, que tira o nosso pecado, porque ele diz para um dos serafins, né, diz para Isaías: agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada. A tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Tem outra versão que diz: a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi purificado. E o que Isaías está apontando aqui como algo impuro são os lábios dele. Essa palavra pergunta para mim e para você hoje: o
o que tem saído dos nossos lábios, o que nós temos declarado. Algumas coisas que você possa estar falando pode estar te trazendo impureza, pode estar contaminando você, pode estar arrastando você para um lugar distante do Senhor. Isaías se dá conta de que o povo também tinha lábios impuros. O que aquele povo, o que esse profeta estavam declarando que não era o que ele vê aqui. Isaías tem uma revelação, ele fala, peraí, eu estou vendo esses serafins clamarem santo, 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 mas não é o que eu tenho feito, eu não tenho adorado ao Senhor, eu não tenho trazido a minha gratidão a Ele, eu não tenho trazido com os meus lábios algo que exalte ao Senhor. Eu estou vivendo num ambiente de tanto pecado que os meus lábios perderam o foco daquilo que eles devem pronunciar, daquilo que eles devem declarar. Eu estou contaminado pelo pecado, que eu não consigo, eu não tenho vivido o que eu estou vendo. Então, na presença de Deus, nós começamos a enxergar aquilo que nós não temos vivido, que deveríamos estar vivendo. Aquilo que nós não estamos fazendo, que deveríamos estar fazendo. Na presença do Senhor. Aqueles anjos clamavam santo, santo, santo. E quando Isaías vê tudo isso, ele muda. Quando nós estamos na presença, há arrependimento e há mudança. Quando nós estamos na presença, nós recebemos purificação pelo fogo do Senhor Deus. Nós recebemos o perdão, a culpa é retirada, há esse alívio, há essa libertação. Nós não carregamos mais nem a culpa, nem o pecado, nem a iniquidade, nem a contaminação, porque na presença nós recebemos purificação. Na presença de Deus você recebe perdão. Na presença de Deus você recebe limpeza dos seus lábios. O Edson colocou aqui, a boca fala o que o coração está cheio. Se Isaías está declarando aqui, nossa, os meus lábios são impuros, o que isso quer dizer? Que o coração estava impuro. Porque é isso, nós falamos aquilo que há no nosso coração. Então uma pessoa cheia de raiva, que tem muita ira no coração, o que ela vai falar? Como ela vai falar? Uma pessoa que tem muito ódio no coração, o que ela vai pronunciar? Palavras de bondade? Palavras de mansidão? Palavras de bênçãos? Não. Ela vai pronunciar coisas que incitam o ódio, que trazem o ódio. Então, os nossos lábios, eles denunciam o que há no nosso coração. Por isso que Isaías cai em si. E ele diz, ai de mim, eu vou perecer, eu estou perdido, porque eu vi o Senhor dos Exércitos. Mas a misericórdia de Deus não nos deixa ficar perdidos quando nós temos esse encontro, sabe? Com essa presença, com essa glória. Essa santidade começa a nos tocar. E vem misericórdia junto. E vem uma ordem junto para que sejamos tocados pelo fogo do Senhor. Depois, se você continuar lendo esse livro de Isaías, você vê que Isaías começa a profetizar sobre o Emanuel. No capítulo 7, versículo 14, ele começa a falar, pois o Senhor vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco. É o desejo do coração de Deus, de estar conosco. Então Isaías agora começa a profetizar sobre o Messias.
quando nós passamos por essa transformação, somos tocados pela santidade do Senhor, tocados pela glória de Deus, tocados por esse fogo que vem do altar e nos purifica. A nossa fala muda, o nosso propósito vem à tona. Isaías aqui, ele falava do cativeiro, né? Ele estava falando das sentenças, do juízo, mas agora ele passa a falar de uma outra maneira. A gente vê muitos capítulos que falam sobre o reino vindouro, o reino de Jesus, o Messias que viria. Então a nossa fala, ela muda quando nós temos um encontro com a presença. O que você precisa mudar hoje? O Senhor está presente aqui. Diante dessa presença, o que vem à sua mente que você diz, nossa, eu preciso mudar isso. Eu não posso continuar diante da santidade dele. E tendo essa prática, tendo essas palavras, tendo esse jeito de ser, acreditando nessas coisas que eu tenho acreditado, eu não posso estar na presença dele, eu preciso deixar estas coisas. Ai de mim! A presença de Deus nos incomoda com aquilo que nós precisamos retirar da nossa vida. A presença de Deus nos incomoda para que nós possamos viver a santidade que corresponde à santidade dele. A presença de Deus nos incomoda para que o nosso olhar seja correto, nos traz essa percepção real, coloca lentes, abre os nossos olhos para que a gente veja o que está errado. A presença de Deus nos traz arrependimento. Quando nós olhamos para a santidade do Senhor, nós nos deparamos com Ele. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós nos arrependemos de práticas, de situações na qual nós estamos. Mas na presença do Senhor, há perdão. Na presença do Senhor, na santidade dEle, diante da santidade dEle, há purificação. A iniquidade é perdoada, a transgressão. E nós podemos passar a viver livres, como a declaração desse serafim. A tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. O Senhor está presente hoje aqui. A presença dele está aqui conosco. E você pode reconhecer o seu pecado e você pode se arrepender, crendo e sabendo que a misericórdia dele, o amor dele, a bondade dele já proveu o perdão para nós, já proveu para que nós fiquemos livres de toda a culpa e a gente possa sair deste lugar e mudar as nossas palavras, mudar as nossas declarações e começar a dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é aquele que vive pelos séculos dos séculos. Santo, santo, santo é o Criador dos céus e da terra. Santo, santo, santo é aquele que cuida de você a cada dia. Santo, santo, santo é aquele que está contemplando a sua vida e tudo que foi colocado aqui por vocês de gratidão. Ele traz e nos constrange com a sua santidade. Porque se nós somos seus filhos, a nossa vida tem que ser uma vida santa como Ele é santo. Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, na presença do Senhor, nós temos a real percepção de como está a nossa vida. Na presença do Senhor, esse encontro que deve ser diário com o Senhor. Eu quero te incentivar a ter esse encontro com a presença diariamente. O acesso está liberado, a presença está lá. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que está em secreto te vê.
Ele já está lá. Quando você para tudo para ter esse encontro, Ele já está presente com a santidade dEle, com a bondade dEle, com a misericórdia dEle, com o fogo que vem te purificar. A Ana escreveu: a presença de Deus traz vida, nos tira de um lugar de confusão. A presença de Deus nos tira de um lugar de medo, nos tira de um lugar de pecado, nos tira de um lugar de mentira e nos coloca num lugar onde o nosso propósito será atingido, onde aquilo que o Senhor preparou para nós vai acontecer. É na presença. Então nós também precisamos avaliar se estamos dando o devido valor à presença dEle. O desejo do Senhor sempre foi habitar entre nós. E o nosso desejo? Habitar na presença requer abrir mão de algumas coisas. Habitar na presença requer renunciar para estar ali recebendo dessa santidade, sendo tocado pelo fogo do altar de Deus. Eu quero orar com vocês por essa palavra. Senhor Deus maravilhoso, nós te damos graças, Senhor. Só Tu és Deus e Senhor. Não há outro semelhante a Ti. Não há ninguém que possa ser comparado a Ti, Senhor. Somente o Senhor é santo. Somente o Senhor é digno de honra e de glória. A Ti pertence o louvor, Senhor. Nesta manhã nós dizemos: Santo, Santo, Santo. Glórias ao Teu nome eterno. Santo, Santo, Santo. Toca-nos, Senhor, nesta manhã. Toca-nos, Pai. Que nós possamos receber essa purificação, a culpa seja retirada e o pecado perdoado, assim como aconteceu com Isaías, que assim seja com cada um que está aqui nesta manhã. Seja retirada a culpa, seja purificado, Senhor, o pecado. Haja uma mudança, Senhor, haja um entendimento, que cada um que está aqui possa contemplar a Tua grandeza, a Tua glória, a Tua santidade. Guia, Senhor, guia-nos. Eu peço, Senhor, por aqueles que vão ver depois essa mensagem também. Guia-os na Tua verdade, guia-os na santidade. Santifica-nos, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós oramos também, Senhor, pela nossa casa. Aqui, Senhor, Isaías vivia no meio do povo. O povo dele estava em rebeldia, Senhor. Pai, quantas coisas nós olhamos para nossa casa e nós vemos que é preciso uma mudança, é preciso um arrependimento. E nesta manhã nós oramos, intercedemos, para que na casa de cada um que está aqui, Senhor, possa receber dessa presença que santifica, possa receber da Tua santidade. Seja, Senhor, para além da família, no trabalho, em outros lugares. Que as igrejas sejam santificadas, Senhor. Que as igrejas se arrependam. Que haja arrependimento, Pai. Toca-nos, Senhor, com a Tua santidade. Purifica-nos, Senhor. Tira de sobre nós a culpa, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira e diz que Jesus Cristo veio e toda a nossa culpa, todas as nossas dores e pecados e rebeldias foram colocados na cruz sobre o Senhor Jesus. Ó Senhor, muito obrigado por essa bênção, de ficarmos livres, de sermos tocados pelo Teu fogo purificador. Obrigada, Pai. Nós Te damos graças, Senhor, e assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém. Glória a Deus por essa palavra, que você tenha essa visão, que você sinta essa presença, que você sinta, que você perceba a santidade de Deus tocando o seu coração, mudando as suas palavras, os seus pensamentos, mudando a sua casa, em nome de Jesus, que assim seja. Tenha um excelente dia. Depois eu vou subir essa live lá no YouTube, tá bom? Quem quiser olhar novamente ou divulgar, vai estar lá. Um grande beijo para vocês, muito obrigada por cada um, obrigada pelas mensagens e a gente se encontra na sexta-feira, tá bom? Até lá, gente!